Um, dois, três. Vamos ver. Oi, Cris. Vamos começar mais uma aula? Vamos, professor. Bora lá, né? Bora. Tem que aprender alguma coisa hoje. Ah, hoje vocês já estão aprendendo boas coisas. É uma coisa interessante que nós temos na casa da gente, que muitas vezes a gente não conta, dá conta sim, mas é tanta correria que a gente acaba fazendo por fazer, fazendo mecanicamente. A nossa cozinha, eu falo nossa porque eu também tenho uma aqui, eu moro sozinho, a cozinha nossa é um laboratório imenso. Então, à medida que a gente pegar essa cozinha e algumas coisas tirar como exemplo, tirar como uma experiência, a gente aprende muita coisa que a gente nem imagina. É mais observação, que a física é isso. Física, química, biologia, é mais observação das coisas. Aí você pegar um termômetro, não aquele clínico, porque o clínico não é muito chegado para essa, mas aqueles termômetros para cozinha mesmo. Aí você pegar aquele termômetro, falar, bom, quanto que está esse frango? Quanto que está essa carne? Qual a temperatura que está a geladeira? À medida que você vai fazendo isso por observações, nossa, aprende muita coisa. Vai recordando tanta coisa que a gente É nem verdade. pensava que existiria. Verdade. Um bolo. Qual a temperatura ideal para assar um bolo? Eu tenho cá minhas dúvidas. Eu não sei se é 180, se é 240, se é 200. Eu sou suspeita a falar porque eu não sei fazer bolo. Eita, tem bolo que é 180 graus. Tem bolo É, que já é menos. Ou você deixa aquecendo o forno a 240, depois você diminui um pouco para ele chegar num equilíbrio. Mas ele mantém aquela temperatura. É bem bacana a gente trabalhar com essas coisas. Bem interessante. Eu comecei a aprender física observando também. E quando eu era aluno, tinha que aprender tudo na raça. Lá no meu pai do céu, que coisa louca isso. Depois que eu fui aprendendo com as técnicas assim, de observar as coisas, ficou muito mais prático, muito mais fácil. Bom, vou trazer vocês de novo à lousa. Nós vimos aqui em questão de volume, trazer o livro. Não, tem que trazer o livro. Deixar aqui ser um livro. Trazer vocês aqui na lousa de novo. Nós tínhamos parado, ou melhor, o Zoom nos parou, justamente na hora que eu estava falando sobre a unidade medida daqui. O que acontece aqui para a unidade medida? Eu tenho 4 elevado a 3, deu 64. A unidade medida, eu pego libras por pés cúbicos. E aí você pode pensar assim, opa, no caso da densidade. Já o volume, eu pego pés cúbicos. Aí você pode pensar assim, por que eu escrevo dessa maneira e falo que eles são pés cúbicos? Porque essa formação aqui diz cubic feet. Feet é o plural de foot. Foot, pé. Feet, pés. Então, pés cúbicos. Então, eu tenho essa situação aqui para definir essa unidade de medida. Então, toda vez que eu for trabalhar com a língua inglesa, eu tenho que escrever as letras que representam a palavra ou escrever a própria palavra inteira. Aí você pensa assim, bom, então eu sou obrigado a escrever a unidade de medida. No caso, eu não posso
pegar aqui e colocar elevado a 3. Não é correto levar aqui isso aqui a 3. Então, eu coloco dessa maneira. Escrevo a unidade de medida, ou eu coloco essas letras. Então, a densidade de um cubo, aquele dado ali, é isso. Agora, se eu pegar, ou melhor, o volume, a densidade daquela fórmula lá. Massa por volume. O volume de um cubo é isso que a gente faz. E se fosse um volume de um paralelepípedo? O que é um paralelepípedo? Ele pega o retângulo de formatos semelhantes lado a lado e também semelhantes nos fundos. Então, você pega lá um valor, um elemento retangular, pode ser uma piscina, pode ser uma caixa d'água, dependendo do que a gente tem em mãos para analisar. Se eu pegar um aquário dificilmente vai ser um cubo, porque ele não dá muita dimensão para o peixe, para o animal marinho se movimentar. Então, normalmente, um aquário ele é feito com faces retangulares. Vou colocar um pouquinho mais para lá. Semelhante que nós fizemos com o cubo, a gente faz esse formato aqui. Fica mais prático. Aí você liga aqui. Aí, não tá legalzinho não, mas tá para a gente lembrar. Então aqui você tem o comprimento, que você tem a largura e você tem aqui a altura. Como é que eu vou calcular o volume dessa peça? O volume de uma peça como essa é dado por quem? Comprimento vezes largura vezes altura. É assim que a gente trabalha o volume de um paralelepípedo. De uma caixa, uma coisa assim que tenha formatos retangulares paralelos. E aí vamos dizer que você tenha o comprimento de 10 pés, largura 6 pés e altura 5 pés. A pergunta que se faz é: qual é o volume dessa piscininha aqui? Qual é o volume dessa caixa? Essa caixa pode ser aquelas caixas que a gente tem, que a gente encontra no mercado, que tem aquela tampa, aquelas coisas todas, para condicionar, armazenar alimento. Então, como é que eu vou calcular o volume dessa caixa? Nós pegamos aqui o volume, é o valor de comprimento. Nesse caso, 10 pés. Que multiplica a largura, que vale 6 pés. Que multiplica a altura, 5 pés. E aqui a gente vai trabalhar a multiplicação normal. Como aqui eu tenho o valor 10, já é múltiplo de 10, tranquilo, se quiser trabalhar com ele, pode trabalhar. Se não quiser diretamente trabalhar com ele, com o 6, eu posso associar o 6 e o 5. Aí fica a seu critério. Eu pegar aqui o 6 vezes 5, deixou 10. Lembra aquelas 3 formas de fazer a comutativa, ou melhor, a associativa, quando eu tenho 3 ou mais fatores. Posso fazer 10 vezes 6 vezes 5. Ou 10 vezes o 5 vezes o 6. Ou 10 vezes 6 vezes 5. O resultado é o mesmo em qualquer uma das 3 formas.
Fazendo 6 vezes 5, nós temos 30. Multiplicamos esse valor por 10. Então, o volume aqui vai ser igual. Observa que nós temos dois números diferentes de zero nessa jogada. Então, o que eu prefiro fazer? Trabalhar com os números inteiros. Tirar o zero mentalmente, tirar ele fora da jogada. O que eu faço? 1 é elemento neutro da multiplicação. Uma vez qualquer coisa é a própria coisa. Uma vezes 3, 3. Quantos zeros eu deixei de lado nessa multiplicação? 1, 2. Então, deixei 2 zeros de lado. O que eu faço com eles? Devolvo na resposta. Então, o volume aqui vai ser 300 pés cúbicos. Dependendo do material, dependendo do tamanho do objeto, a gente não vai trabalhar com pés. A gente está usando pés cúbicos, que é o padrão. Mas se fosse um objeto muito maior, a sala de uma casa, por exemplo, eu não vou medir em pés, eu vou medir em jardas. Fica mais fácil. Cada jarda equivale a 3 pés. Então, aí, eu vou pegar o valor da jarda, pegar o valor de pé, fazer a transformação de um para o outro e calcular tudo em jarda. É muito mais prático do que eu trabalhar com pés. Mas, claro, como é que vai ficar a resposta? Jardas cúbicas. YD é CU vezes YD. Cubic yard. Uma coisa assim. Eu sou péssimo em inglês, mas dá para levar. Até aqui tudo bem? Clareou para vocês direitinho? Joia. Depois disso, nós já vimos a densidade, vimos o volume, como se calcula. Depois disso, nós temos lá no nosso livro uma informação bem importante que não podemos deixar passar. Trazendo o livro aqui para a gente. Então, nós vimos aí o volume, vimos direitinho o que é a situação dele e a densidade. Só que um pouquinho mais à frente, essa aqui ele está fazendo a densidade da água da bateria. Isso aqui é bem importante pelo quê? Mesmo que a gente não tenha cálculo algum aqui, é importante entender isso aqui, ó, essa variação. Então, essa pipeta é colocada lá em cada ponto de abertura da bateria e se mede ali a densidade dela. Ela tem que estar num certo ponto considerado ideal. Então, aí dependendo da escala que é necessária ali. Você aperta essa bolinha, suga o líquido e verifica onde está a marcação dele. Se tiver muito acima, tem erro. Muito abaixo, tem erro. Você tem que ver qual é a marca correta da densidade dele. Aqui tem como explicação. Então, cadê? Para determinar a gravidade específica, a escala deve ser lida na superfície do líquido em que ela está imersa. Imersa quer dizer afundada. Está ali para baixo do líquido ali. A indicação 1000 é lida quando se tratar da água pura. Água pura não é água potável, é ácida. Vamos falar assim, vou tomar uma água puríssima. Para com isso. Isso não é água potável. Ela é uma água ácida. Ela não tem os elementos que a água potável tem para a gente tomar. Então, essa água pura, ela é usada para a bateria. Tanto é que se você passar essa água pura na roupa, não é na hora que ela vai queimar a roupa, que ela vai esburacar a roupa. Ela vai demorar um pouquinho. Vamos ver lá. Você colocou de manhã, à tarde já tem um buraco feito. Você passa assim, a mão na parte onde caiu aquela água, ela desmancha. Aquela superfície desmancha. Por quê?
A água pura é ácida. A indicação 1000 é lida quando se tratar de água pura, como nós temos aqui nesse exemplo dessa pipeta aqui. Quando imersa em líquido de maior densidade, a boia eleva-se, indicando maior gravidade específica, que é densidade. Nos casos de líquidos de densidade mais baixa, a boia afunda, indicando uma menor gravidade específica. O que é essa gravidade específica? A densidade daquele líquido naquela região. Dependendo do líquido, ele pode perder essa gravidade específica, essa densidade. Então, nessa condição, você tem como, às vezes, repor alguma coisa devido a algum experimento, alguma coisa que eles possam dar como orientação para a manutenção daquele elemento. Nesse caso aqui, a bateria. Um exemplo de uso do densímetro, que mede a densidade do líquido, é a medição da densidade específica do eletrólito, uma solução de bateria. Normalmente, ela tem uma composição com água pura. E essa solução para baterias de aeronaves. Então, a densidade específica desse eletrólito, que é o líquido que está ali dentro, ele vai fazer com que a gente tenha uma ideia de quanto que está, qual é o real valor dele. Nessa condição, dá para saber se o líquido está em perfeitas condições ainda de funcionamento, ou se aquela bateria pode, se no caso o avião tem mais subir, ele pode parar o avião lá na pista, ou simplesmente, quando ele levantou o voo, chega um momento ela dá uma pane elétrica e já era. Acabou a bateria, acabou o funcionamento do avião. Claro que não é uma única bateria que é colocada, creio eu que tenha mais, porque a aviação não pode correr risco. E aqui você tem a especificação que nós vimos lá. Aqui nós temos o êmbolo, a pipeta aqui, que ele pressiona ela, puxa o líquido e ele vai demonstrar aonde está. Então ele está subindo ali uma marcação escalar e ele vai identificando ali qual é a densidade do líquido naquela posição. De repente, nos 3 primeiros aqui, estava bom a densidade. Chega nesse quarto, a densidade diminui. Chega nos outros 2, a densidade fica oscilando entre um pouquinho mais e um pouquinho menos. Então, esse elemento já tem que fazer tem que tentar aí fazer uma manutenção. De repente, até trocar todo esse líquido que está aí dentro dessa bateria. Isso também funciona em carro, viu? Porque à medida que você está com um veículo, uma bateria, você fala assim, ó, a bateria já está bem usada. Se você não tomar cuidado, ela pode te prejudicar, pode fazer o carro parar numa autopista. E aí, acidentes acontecem, às vezes não porque a pessoa tem o veículo e simplesmente esquece. Não, simplesmente a pessoa, na correria do dia a dia, em várias situações do dia a dia, se você não faz uma olhada de vez em quando, como é que estão as coisas, você pode perder. O carro pode perder a vida, dependendo de Deus o livre guarde, de uma situação como essa. A bateria apaga de uma vez, dá aquela pane elétrica, acabou. E aqui ele dá uma explicação bem mais objetiva quanto a isso. Quando a bateria está descarregada, a boia indicador imersa na solução ácida indicará aproximadamente 1150. Então, quer dizer que quando a bateria estiver descarregada, você tem 1150 unidades aí que ele não coloca a respeito de o que está acontecendo. Então, ele está zerado, praticamente. Então, a boia indicadora vai mostrar isso. A indicação da bateria carregada fica entre 1275, 1275 e 1310. Eu tive
probleminha com a bateria do meu carro no ano passado, e eles deram essa notação. Só que aí daria 12,75 volts, 13,10 volts. Estando nessa faixa, entre 12,75 volts e 13,10 volts, eu tinha a bateria em boas condições de uso. Abaixo disso 11,50, ela já estava zerada, sem funcionamento. Então, com essa indicação, que aqui ele não está dando unidade de medida, ele está mostrando que a bateria não vai ter funcionamento para o veículo. Ela pode ter até um pouco de carga, mas ela não é suficiente nem um pouco de dar condições do veículo se movimentar. Não gira motor, não faz o trabalho de funcionamento ideal. E muitas vezes, quando isso acontece com o densímetro, você pode ter certeza, se conseguir dar uma partida, a bateria vai. Quando ela apaga de vez, acabou a bateria, aí não adianta você dar mais partida. E muitas vezes você leva para dar carga, aquela carga lenta, aquelas coisas, ela não segura mais. Então, quer dizer, você conseguiu fazer aquele trajeto, você conseguiu ter aquele desenvolvimento, mas depois que ela apagou de vez, ela chegou de 11.150 para baixo, fez a fórmula do densímetro, e apagou de vez, aquela bateria já não serve mais. Bom, daqui, essa parte aqui é interessante vocês lerem depois, com mais cuidado. É mais em questão de informação técnica. Também vai ser cobrado de vocês lá nos outros módulos. E aí nós vemos uma parte interessante, temperatura. A gente tem uma situação com temperatura e com calor. O que quer dizer uma coisa e outra? Muitas vezes a gente confunde temperatura e calor. No nosso modo popular, temperatura e calor são a mesma coisa. E não é. Temperatura é uma coisa, é uma grandeza. O calor é uma grandeza, temperatura é a medida dessa grandeza. Então tem essa pequena diferença aqui. Então o que a temperatura é? É uma forma escalar porque é dado por uma escala, por uma régua, e nessa situação, ela vai medir o quanto de calor se tem naquela região. Tá, e o que é calor? Calor é energia térmica em trânsito entre dois corpos, um mais aquecido e outro menos aquecido. Um em temperatura maior e outro em temperatura menor. Então você tem essa relação. O que nós temos nessa condição então? A temperatura, ela tem algumas escalas. No caso, centígrada, que é a nossa atual, desde a 13ª Conferência de Ciências, que ela é Celsius, não é mais centígrada. Esse nome foi dado por ele por ser uma divisão de 1 metro em centímetros. Então, você tem lá de 0 a 100. A Fahrenheit e a absoluta, que é Kelvin. Só que a Kelvin, a escala de temperatura absoluta da termodinâmica, ela tem como companheira a Rankine, que tem o valor de 459,4 graus Fahrenheit. Qual a situação? A Kelvin, a temperatura Kelvin, foi criada pelo Lord Kelvin em cima da escala de Celsius. Já a próxima escala, que é a Rankine, foi criada na escala de Fahrenheit, e que é a escala que é chamada Fahrenheit absoluta. Então, nessa brincadeira toda aqui, ao invés de eu trabalhar com 459 graus, 4 graus Fahrenheit aqui, vou trabalhar com 460 graus negativos em Fahrenheit absoluta.
Então, aqui ele diz o seguinte: a escala absoluta, ou Kelvin, é montada com o seu ponto zero estabelecido como menos 273 graus Celsius, ou menos 459,4 graus Fahrenheit, abaixo do ponto de congelamento da água, abaixo de 0 graus. Um exemplo assim, você pode analisar, pode até pensar depois. Quando você está diminuindo a temperatura de um corpo, ele, em determinado corpo, ele vai até zero. Ele vai chegando perto do zero. Quando chega no zero, que ele vai parar ali, ele pula e começa nos negativos. Então ele pula o zero. Motivo: quando você está congelando um corpo, congelando uma massa de água ou qualquer outro objeto assim, você está diminuindo a velocidade das partículas atômicas que ali estão. Como as partículas atômicas são os elétrons, os mais rápidos ali, você não consegue freá-lo, você não consegue pará-lo totalmente. Então ele vai chegando perto do zero e está com a velocidade quase baixa. Só que ele não para. Você quase fala assim, parou, zerou. Não zerou. Ele pulou o zero e começou. Continua com a velocidade. Só que agora ele vai para o negativo. Aí você vai, bom, no negativo é menor que zero e vai parar. Pelo contrário. Ele não aquece. Ele só congela. Ou melhor, congela o local. O ser. Porém, ele continua aumentando tendo a sua velocidade ali mantida. Ele vai continuar com aquela velocidade e você não vai conseguir parar ele. E Kelvin fez a sua escala em cima de Celsius, porque ele testou de Celsius, perdeu vários experimentos. Testou de Fahrenheit, perdeu vários experimentos. Aí ele criou a dele, com base na escala de Celsius. E aí nós vemos as 3 escalas aqui, só que nós vamos separar em quatro. Essa escala de Fahrenheit, dada como absoluta, é chamada de Rankine. E aí nós vamos trabalhar com ela direitinho aqui. Vou tirar aqui o livro, trazer novamente vocês aqui a lousa, e nós vamos brincar com essa coisinha. Você pode pensar assim, mas deve ser uma fórmula um tanto quanto complicada. Se você lembra do seu colegial, do seu terceiro ensino, do seu ensino médio, você se recorda que o professor ou a professora deve ter feito uma situação seguinte: eu vou fazer as razões das escalas termométricas em cima da própria valor de temperatura, em cima de cada escala. Depois eu vou fazer uma comparação. Essa comparação é a proporção. Você pensar lá, primeiro, Celsius. Então vem de 100 graus. E aqui 0 graus. Fahrenheit. Nós temos aqui carambolas, 273 do Kelvin. Nós temos aqui 32 e 212. Depois nós temos Kelvin, que é a escala absoluta. Duzentos e setenta e três Kelvin, 373 Kelvin. As únicas escalas que não têm marcação de graus são essas duas, Kelvin e Rankine.
que aqui você tem 672 Rankine e aqui 492 Rankine. Descendo um pouquinho, esse aqui para 0 graus Fahrenheit, nós temos a projeção desse aqui para 459,4, que a gente arredonda para efeito de cálculo em 460 Rankine. O início dessa brincadeira, ela pode parecer um tanto quanto perturbadora, mas é só uma demonstração que eu vou fazer aqui. Porque depois nós vamos trabalhar com as equações que vão sair daqui. Quatro equações só. Futuramente apenas 2. Então vou marcar aqui entre Celsius, Fahrenheit, Kelvin e Rankine uma marcação que seja correspondente às outras escalas. Então, marcando aqui em Celsius uma temperatura qualquer em Celsius. Projetando aqui nas outras. Então, aqui eu tenho a temperatura qualquer em Fahrenheit, temperatura qualquer em Kelvin, temperatura qualquer em Rankine. Aí você pensa, bom, já vi isso no colegial, já vi isso no ensino médio. Fiquei com dúvida, como é que funciona isso? Eu não lembro direito como é que trabalha com isso. Aqui nós vamos fazer uma razão em cada escala. A razão na escala Celsius, e a razão na escala Fahrenheit, a razão na escala Kelvin e na escala Rankine. Razão na escala Celsius. Bom, antes de fazer isso, vamos pensar a seguinte proposta. A razão em uma escala de temperatura, como é que a gente faz? A razão é a barra de divisão. Já que é uma divisão, divisão de quem por quem? Aqui vai ficar um pouquinho apertado, vou colocar mais embaixo. Aqui, essa razão vai funcionar. Primeiro, temperatura qualquer marcada na escala menos o ponto de fusão. O que é esse ponto de fusão? É onde a água líquida, ou melhor, a água sólida se torna líquida. Então, aqui embaixo é o ponto de fusão. E aqui, em a parte de cima, daí qualquer uma das escalas, é o ponto de vapor, que vai trabalhar ali. Então, eu tenho a temperatura qualquer menos o ponto de fusão, está para o ponto de vapor menos o ponto de fusão. Então, essa razão ela será trabalhada nas 3 escalas. Então, nós teremos o quê para trabalhar com essas escalas aqui, com essa situação? Temperatura qualquer, aquela que eu marquei. Não sei se está para cima, perto de 100, abaixo de 100, não importa. Muito mais perto de 0. É uma temperatura qualquer, aquela que você indicou como trabalho. Menos o ponto de fusão. Aí você avalia o seguinte.
Você analisa a escala, você obtém a seguinte proposta. Quem é a temperatura qualquer na escala Celsius? TC. Então, vou pegar lá. TC vai ser igual, ou melhor, TC menos. Quem é o ponto de fusão na escala Celsius? 0. TC menos 0 está para ponto de vapor. Quem é o ponto de vapor aqui? 100. Menos o ponto de fusão, que é 0. Disso aqui nós temos o quê? A razão que eu tenho aqui para aquela escala que é Celsius, temperatura qualquer, menos 0. Você não acrescentou, você não tirou nada. Então, isso aqui continua sendo TC. Está para a mesma coisa aqui embaixo. 100 menos 0. Isso vai continuar sendo 100. Primeira razão está feita. Aí você vai partir para a segunda razão. Cuidado aqui, porque esse 0 graus Fahrenheit não é o ponto de fusão. O ponto de fusão está aqui. 32 graus Fahrenheit. O ponto vapor, 212 graus Fahrenheit. Como é que eu vou fazer então essa brincadeira? Não esquenta a cabeça. Já fez Celsius. Agora você vai fazer Fahrenheit. Eu não vou ligar uma com a outra. Eu vou fazer só essa aqui. O ponto da temperatura qualquer que eu tenho ali em Fahrenheit é quem? TF. Menos ponto de fusão, 32. Sobre 212 menos o ponto de fusão, 32. O que vai acontecer aqui com essa brincadeirinha? TF menos 32, eu não tenho como calcular, eu não tenho o valor de Fahrenheit. É uma temperatura qualquer. Então aqui vai continuar. TF menos 32. Está para 212 menos 32. 180. Então a segunda razão está montada. Aí nós faremos a terceira razão. Até aqui tudo bem? Tá tranquilo? Só tem 2 minutos e 15 ainda. Bom, eu vou precisar apagar ali as duas, porque essas duas já estão feitas, para fazer essas outras duas. Utilizando a mesma equação aqui, nós teremos o quem? A de Kelvin, para fazer, e a de Rankine. O que acontece nessa situação? Kelvin, a temperatura qualquer, é dada por quem? TK. Temperatura qualquer, TK. Ponto de fusão, 273. Então vamos marcar ela lá. TK menos 273. Sobre ponto de ebulição, ponto de vapor, 373. Menos 273. Isso aqui nós teremos TK menos 273 sobre, ou está para, 100. Porque esse menos esse, a diferença é 100. Por último, nós faremos de Rankine. Então, tem lá TR, temperatura qualquer em Rankine, menos 492, está para, aí você vai lá, 672, que é a temperatura de vapor, menos 492.
Isso nos dará quem?